Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz essas lindas bolas de Natal apenas com alfinete. Nada de cola, nada de máquina de costura. A gente vai usar a bola de isopor, composição de tecidos, as fitinhas. É muito prático, muito fácil, todo mundo pode fazer para presentear, para vender aí para o Natal. Minha sugestão é assim, vamos fazendo um pouquinho por dia e quando chegar o Natal, nossa árvore de Natal vai estar inteirinha, enfeitada e linda por coisas feitas por nós mesmos. Não é muito bacana isso? Elas podem ter também o desenho de um coração, de um anjo, ou vir com a composição assim com 2 tecidos. Vamos lá? Então, para os materiais eu vou precisar da bola de isopor. Essa aqui tem 75 milímetros. Eu não gosto da bola muito grande, eu acho que menor fica mais delicada mesmo. Aí, os alfinetinhos, esses alfinetes pequenininhos, sem cabeça. Uma caneta, tá? Pra gente marcar aí a nossa bola. Uma espátula, quanto mais fina, melhor. Esse estilete, não pode ser aquele estilete grosso, tem que ser esse mais fininho mesmo, que ele parece aquele cirúrgico. Ele já vende em lojas de material de artesanato, de aviamentos, tá? Aí é legal a gente usar um dedal pra ajudar a empurrar os alfinetinhos. Vem com a combinação de tecidinhos, posso usar de 2 a 4 combinações de tecidos. Uma fita para a gente fazer tanto o lacinho como a argolinha para prender na máquina. E as fitas para dar acabamento. Podem ser vários modelos. Então, eu vou pegar nosso estilete, tá vendo? A bola ela já vem com uma demarcação, tá? Em uma volta inteira. E vou passar o estilete até o final, na volta inteira da nossa bola. Devagar para ele não esfarelar. E venho com o estilete a borda inteirinha. Aí depois eu vou vir com uma caneta e vou marcar o meio do outro lado da bola e o outro meio. E vou desenhar com a caneta. Se eu tiver dúvida, ó, pega a fita métrica, tá vendo? Tá bem no meio. E vou desenhar uma linha, que é onde eu vou ter que cortar do outro lado. Dividindo assim a bola em 4 partes. Vou passando com a caneta, para depois a gente vir com o nosso estilete. Nessa hora também, se eu quiser fazer ou estrelinha, ou anjinho, um coração, é nessa hora que eu vou desenhar também e recortar a figura. Aí eu venho novamente com o meu estilete e vou passar exatamente onde eu fiz o desenho com a caneta. Vai até o fim. E depois vocês vão ver, a gente vai colocar o tecido onde a gente tá aqui recortando. Então, com cuidado para ele não esfarelar. Vamos dar a volta inteira. Agora eu vou pegar meus tecidos. Vejam que eu uso sempre 2 composições de tecido, fica mais charmoso. Agora eu vou pegar aí no meio de onde eu fiz a minha 4ª parte e vou ver o quanto eu usaria de tecido. Vou medir aqui, mais ou menos... Deu 12 centímetros. Eu corto um pouquinho maior, tá? Tecido, se ele tá no fio, eu posso cortar e rasgar, tá? O algodão, o tricoline, a gente pode vir assim, sem medo, com a mão, cortando e rasgando, tá? Faça a mesma coisa com o outro tecido. Já deixo as tiras prontas. Agora eu vou vir com uma faixa de tecido, colocar bem aqui na pontinha, tá? O tecido no meio da onde eu recortei. E vou com a espátula afundar de um lado, lá onde eu passei o nosso estilete, e do outro. Qual que é o segredo aqui? Eu tenho que colocar um de um lado e lá um do outro. Não dá para eu colocar todo de um lado só e depois do outro, porque ele vai acabar formando rugas. Então, com paciência, vamos lá. De um lado, enfio, depois do outro. Tá vendo, ó? Formou ruga, eu solto, começo de novo. Com paciência, ele tem que ir um de um lado, de outro, pra ficar muito bem acabadinho. Quanto mais fina a espátula, melhor vai ser pra colocar, tá? Porque aí ela não deforma. Porque se a gente fizer com força, o isopor, ele perfura, né? Então, aí vai ficar nosso trabalho amassado aí. De um lado... do outro, até chegar na pontinha. Tá quase acabando de um lado.
Agora eu venho cortando todo esse excesso de tecido. Bem na bordinha mesmo, vou tentar tirar todo o excesso do tecido, o máximo aí que eu conseguir, para depois dar o acabamento na peça. Tiro, se ainda sobrou alguma bordinha, tiro tudo, corto o quanto eu puder. Aí vou vir com a espátula e vou novamente colocar essa sobra do tecido dentro da minha bola, tá? Para ficar bem acabada, bem bonitinho. Vou enfiando tudo, colocando tudo. Depois, ó, vou vir com a fita e ela vai tampar esse buraco, tá? Agora eu venho com o meu outro pedaço de tecido, tá? Uma composição diferente. Vou fazer a mesma coisa. Colocar com a espátula. Coloco aqui de um lado. Coloco do outro. Lembrando que não pode deixar fazer ruga, tá? Com paciência. Um lado. Depois o outro. Ver certinho onde tá o corte. Coloco bem aí a pontinha e recorto todo o excesso de tecido novamente. E vou fazer a mesma coisa depois com meus outros lados. Lembrando que é bacana a gente usar aí a composição de pelo menos 2 tecidos, certo? Vou pegar, limpar, vou colocar com a espátula. O máximo que eu conseguir aí pra dentro. Pra depois a gente fazer o acabamento com a fita. Agora vem a mágica, ó, vamos fazer o acabamento. Já fiz os 4 lados da bola, agora eu vou vir com um alfinetinho, colocar a fita. É legal a gente usar um dedal aí pra não machucar o dedo, tá? Faço uma leve tensão nessa fita e vou dar a volta inteira na bola. A hora que eu chegar onde encostou, eu vou colocar outro alfinete. Simples, fácil assim, sem cola, sem costura, apenas com os alfinetinhos. Eu tenho que prestar atenção se a minha fita ela é dupla face ou se ela tem um lado só. Se ela for dupla face, eu posso virar de qualquer forma. Se não, eu tenho que seguir o mesmo lado. Não tem problema ficar assim tortinho em cima, que depois a gente vai dar acabamento com o lacinho. Dou a volta inteira novamente, fazendo uma leve tensão, tá? Dou a volta inteira, bem cobrindo. Ela já vai cobrindo aí, ó, todas as imperfeições do tecido que ficou. Coloco um alfinetinho novamente ali embaixo. E agora eu vou recortar a sobrinha. Do outro lado também é legal a gente colocar um alfinete para não correr o risco de escapar essa fita, tá? Coloco o alfinetinho ali do outro lado também. Agora, para finalizar a nossa bola, só falta fazer o lacinho e a fitinha para segurar. 2 dicas de como fazer o laço. Preciso da ajuda de alguém para a primeira. Coloco os 2 dedinhos, deixo um pedacinho da fita e vou lá passando, fazendo um 8, de um lado, do outro. Quantas vezes você quiser. Nesse caso aqui eu vou usar 3 vezes, tá? Passei as 3 vezes, deixo aqui a fita, ó, em X. Aí, vou jogar uma pra fora, uma pra dentro e dou um nó. Aí, tiro do dedo, o lacinho já sai pronto. Aí, seria só cortar nossas pontinhas. Então, essa é uma forma de fazer, usando a ajuda de alguém. A outra forma, ó, eu peguei uma madeirinha, fiz 2 furos com a distância de mais ou menos 3 dedos. Vai depender do tamanho do meu laço. Tá? Aqui, ó, por exemplo, eu fiz um laço menor, 2 dedos. Uma madeirinha que você tenha, preguei os 2 parafusos. Aí, agora eu venho com a mesma coisa, com a fita, deixo um pedaço e vou fazendo 8. Pra fora, pra dentro, quantas voltas eu quiser. Aqui também deixei 3, tá? Aí, eu faço um X, coloco uma fita lá pra trás, outra aqui pra frente e dou um nó. Prendi o nozinho, fica difícil tirar. Aí, eu dou uma entortadinha novamente no parafuso para eu poder tirar meu lacinho. Só não empurra com muita força, senão nosso parafuso sai. Aí, tá pronto aí nosso laço. Agora é só tirar as pontas. Então, a gente pode usar essa técnica para fazer vários tamanhos. Feito nossos lacinhos, agora a gente vai precisar de uma argolinha, né? Uma tirinha para colocar na árvore. Dependendo do tamanho da sua árvore, vai ser a largura dessa tira. Nesse caso, eu usei 18 centímetros. Corto, aí eu venho com a tirinha,
Vou colocar meu lacinho por dentro e vou vir colocar na minha bola apenas com um alfinetinho. Coloco o alfinete bem no meio, tá? Uso o meu dedal para não me machucar. E tá pronto, tá finalizada a nossa bola. Vocês viram que prático, que lindo, que fácil de fazer, não é? E aquela técnica que eu falei, ó, eu faço o molde, o coração, a árvore, o anjo, desenho, vou tirar, vou passar meu estilete aqui nesse contorno e revestir da mesma forma com o tecido. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e aguardem que eu vou passar outros enfeites de Natal bem simples e fáceis pra gente fazer. Até logo!